Reforma administrativa, abole regime jurídico único e institui o contrato de experiência. A reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional, por meio da proposta de emenda à Constituição PEC número 32 de 2020, revoga o regime jurídico único, o RJU, e elimina o atual marco regulatório que estabelece as regras empregatícias entre o Estado e os servidores públicos. Trata-se da eliminação de uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira para defender os serviços e o dinheiro público dos interesses de políticos e empresários que orientam o documento apresentado pelo governo Bolsonaro. Além de abolir o RJU, uma das principais leis infraconstitucionais que regem a relação trabalhista nos serviços públicos e protegem os cargos estatais, a reforma utiliza 5 novos tipos de vínculos empregatícios que tornam o acesso aos cargos públicos uma relação de pessoalidade político-partidária. Essas características estão intrínsecas nos 5 vínculos estabelecidos pela PEC, sobretudo no denominado vínculo de experiência. Os futuros servidores que ingressarem no serviço público após a promulgação da reforma administrativa não estarão protegidos dos interesses privados dos políticos e empresários, porque a PEC põe fim ao RJU e à estabilidade e cria novos vínculos, alguns com ingresso por meio de concurso público e outros por seleção simplificada, todos com salários iniciais mais baixos e sem direito a promoções automáticas. São 5 os novos vínculos empregatícios propostos na PEC: vínculo por experiência, por prazo determinado, por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e de cargo de liderança e assessoramento, que são os cargos de confiança. Com esses vínculos, o atual governo ajusta a Constituição Federal aos critérios largamente combatidos pela população brasileira de antes da Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Nesta 4ª matéria da série Reforma Administrativa, o fim dos serviços públicos, o Simpro-DF mostra como o vínculo de experiência irá enfraquecer os serviços públicos, fragilizar as relações trabalhistas e transformar o concurso público em instrumento político-partidário de loteamento dos cargos públicos. Vínculo de experiência, o contrato de experiência da iniciativa privada. No vínculo de experiência, a pessoa aprovada no concurso para o cargo denominado prazo indeterminado, que será a maioria das carreiras do serviço público, terá de cumprir 1 ano de experiência e não terá em nenhum momento de sua carreira o direito à estabilidade. O cargo típico de Estado, por sua vez, terá de cumprir 2 anos de contrato de experiência e mais 1 ano de estágio probatório para alcançar o direito à estabilidade. Já há manifestação de parlamentares favoráveis a elevar esse tempo para 7 e até 10 anos. A diferença é que será exatamente como acontece na iniciativa privada. Apesar de aprovada em concurso, a pessoa não terá nenhuma garantia de permanência no cargo e nem direito à estabilidade. O vínculo de experiência, portanto, consiste em aplicar ao setor público as mesmas regras do setor privado, com cada vez menos direitos e mais obrigações. Além disso, ele institui a pessoalidade, largamente existente na iniciativa privada, no lugar da impessoalidade, um dos princípios que regem a administração pública. A impessoalidade é um dos princípios que, juntamente com a legalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, regem a administração pública direta e indireta, segundo o artigo 37 da atual Constituição Federal. Trata-se de um contrato de experiência, um período em que o servidor é contratado como trainee, justamente no período que tende a ser um estresse. Como haverá mais trainee do que vagas, já que só passarão para a próxima fase no caso de cargo tipo estágio probatório e a efetivação, no caso de prazo indeterminado, os mais bem avaliados. A tendência é que haja mais competição do que colaboração, o que deixará o interesse público em segundo lugar na hierarquia de valores e importância, afirma Antônio Augusto Queiroz, jornalista, consultor, analista político e diretor licenciado
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP. O problema não é existir um período de experiência para se confirmar a pessoa no cargo público. O fato é que o governo Bolsonaro está usando esse momento e essa forma de pressão para gerar uma condição de fragilidade para a pessoa que já foi aprovada no concurso público permanecer no trabalho. No texto oficial, há uma frase que engana quem lê o parágrafo único do artigo 41A da PEC 32 de 2020, segundo o qual é vedado o desligamento dos servidores de que se trata o artigo 39A, caput, inciso 1 a 4, por motivação político-partidária. Vínculo de experiência e o loteamento dos cargos públicos. O chamado vínculo de experiência é uma forma de instituir o loteamento dos cargos públicos com indicações e escolhas político-partidárias. Por exemplo, quem estiver no período de vínculo de experiência e aderir à greve será demitido. Além disso, todo tipo de atitude que hoje não é permitido ao Estado atacar ao trabalhador, a partir do momento em que cria esse tipo de fragilidade, irá poder acontecer, explica Cláudio Antunes, coordenador da Secretaria de Imprensa e Divulgação do Simpro-DF. Uma coisa é a nota que a pessoa tira na prova do concurso para virar servidora pública. Atualmente, ela entra no estágio probatório, mas com a reforma, ela vai entrar no vínculo de experiência. No fim desse vínculo, ela será classificada por uma nota. Alguém vai dar essa nota a ela. Aí vão pegar o grupo que ingressou naquele determinado concurso e vão ver as melhores notas obtidas no vínculo de experiência para manter essa pessoa ou não. Então, se eu gosto de você, se você fez greve, se você ficou doente e apresentou o atestado, etc., eu reduzo a sua nota. E nem precisa reduzir tanto a depender do número de vagas, porque, se forem poucas, será o suficiente para a pessoa ser dispensada, mesmo ela tendo passado no concurso para o serviço público, esclarece. É importante esclarecer que no texto da PEC 32 de 2020, o número de vagas estará explícito, só irá para o vínculo de experiência a quantidade certa de cargos. Exemplo, se o Estado abre um concurso para 10 vagas, significa dizer que 10 pessoas vão ingressar no vínculo de experiência. É aí que está o problema da ruptura com as atuais leis que regem a relação trabalhista no serviço público, porque se desses 10, 4 não vão ficar, haverá um déficit e vai ter de chamar posteriormente e treinar mais 4 pessoas, o que irá gerar gastos financeiros desnecessários, explica Ana Paula Mondadori, socióloga e membro da assessoria e técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Estado, o balcão de negócios dos empresários. Se tudo já está na lei e a atual Constituição é avançada e inovadora, por que então o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, querem mexer no que já está correto? E por que a imprensa que apoia a reforma tem amedrontado o povo com o que chama de crise fiscal? Porque na dimensão ideológica, o mercado apoia a reforma administrativa na perspectiva da chamada eficiência do gasto. Eles acham que o governo paga muito e isso, em determinadas circunstâncias, pode pressionar por melhores salários na iniciativa privada. Na dimensão fiscal, o mercado entende que o governo precisa economizar com salários e custos da máquina para gerar superávit para pagar juros e principal da dívida, além de poder reduzir a carga tributária sobre o setor privado, explica Antônio Augusto Queiroz, do DIAP. Há ainda a dimensão de empreendedor ou fornecedor, produtor de bens e serviços, quer substituir o Estado, tendo lucro em cima de serviços que atualmente são prestados pelo Estado, como, por exemplo, os serviços de educação e saúde públicas. Esses querem um monopólio na produção de bens e na prestação de serviços. O Estado só entraria de modo suplementar e ainda assim somente no local em que o setor privado não quisesse ou não pudesse atuar. Para esses empresários, empreendedores e fornecedores, o Estado deveria apenas prestar diretamente justiça e segurança,
devendo cobrar o resto do setor privado, incluindo aí a educação e saúde. A crise fiscal, que é quando o governo gasta mais do que arrecada, tendo que se endividar para pagar despesas correntes, entra em cena apenas para amedrontar a população e obter seu apoio. Ora, se o Estado terá dinheiro para pagar os empresários, empreendedores e fornecedores, o que eles cobram para prestar os serviços, quem realmente irá gerar a crise fiscal? Deixo aqui a reflexão, finaliza Cláudio Antunes, diretor do Simpro-DF.